Meu nome é Carlos Alberto Medeiros e este é o nosso terceiro programa Cult em Resenha. O tema de hoje é o enfrentamento do racismo e da intolerância às religiões de matriz africana e o nosso convidado é o ativista, advogado e Ogã Édio Silva Júnior. Convido o doutor Édio Silva Júnior a se pronunciar pela União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil e Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul. Os sapatos dos narradores são todos sapatos de couro. Há aqui um fenômeno que talvez a psicologia chamasse esquizofrenia, em que você admite, em que você faz um discurso acalorado, entusiasmado em favor dos animais, calçando sapatos de couro. Possivelmente alguém terá dito, e é possível que alguém terá acreditado, que bife dá em árvore. Alguém vai na árvore, colhe o bife e come. E eu começo com essa ironia para tentar aqui ilustrar o fato de que nós estamos tratando aqui de uma hipocrisia e estamos tratando aqui do que esta corte já chamou de racismo religioso. O Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta. Nem a Índia, que não consome carne animal, por preceito religioso, tem um rebanho bovino que o Brasil tem. Portanto, é impressionante que há estatísticas no Brasil que comprovam que nas periferias das cidades, jovens negros são chacinados como animais. Mas não há comoção na sociedade brasileira. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros. O nosso convidado de hoje é mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de militante da causa negra. Ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, é coordenador executivo do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Como advogado, atuou em 2 processos emblemáticos para a comunidade negra, o das cotas para negros na universidade e o referente ao abate religioso de animais. Hoje vamos conversar com o professor, escritor, advogado e Ogã Édio Silva Júnior. Quero dizer, Medeiros, da minha alegria em poder ter esse bate-papo contigo. É um prazer duplo. Primeiro, o privilégio de dialogar com um dos maiores intelectuais negros da nossa geração. Você é um ícone do que nossa geração foi capaz de produzir em termos de pensamento, em termos de reflexão, de autocrítica. Então, além da nossa amizade, eu tenho uma admiração há décadas, e há décadas também tenho o privilégio de tê-lo como amigo. Édio, como é que você começou a se interessar pelo racismo como um problema estrutural da sociedade brasileira? Bem, eu sou filho de mãe branca, aparentemente branca. Branca no Brasil? Branca, tipicamente branca brasileira, né? Porque minha bisavó era filha de índio com negro, né? Então, minha avó tinha características de índio, enfim, um pouco. Então, minha mãe era uma branca brasileira típica e meu pai negro, um negro de primeiro tom, digamos assim, ou último tom, não é? Tinta forte, como se diz na Bahia. Tinta forte, né? E eu me lembro de minha mãe chorando copiosamente quando nas ruas ela era indagada sobre se nós seríamos filhos adotados, e aquilo feria profundamente minha mãe. Eu tenho registros desse tipo de ocorrência desde os 4, 5 anos,
E foi daí, então, o meu primeiro contato com essa coisa do racismo. Ou seja, para mim, era minha mãe, não é? E eu era filho dela. Então, mas ela sempre, quando chegava em casa, ela compartilhava com a gente quão dolorido havia sido para ela o fato de ser questionada sobre ser efetivamente ou não, sobre ser realmente ou não a nossa mãe. Já meu pai não verbalizava muito com a gente sobre racismo, mas ele era muito incisivo no sentido de que a gente tinha que ser melhor do que os brancos, de que a gente tinha que estudar, de que preto, numa sociedade como a nossa, para ter algum espaço, tinha que estudar muito, tinha que ser o melhor, porque se não fosse o melhor, não teria condições de competir com os brancos. Então, minha mãe trazia mais essa experiência de dor, dessas abordagens, do fato dela ser branca e os filhos serem negros, e meu pai já tinha uma coisa mais de estimular a gente para a disputa, enfim, a preparar os filhos para a concorrência que havia num país como o nosso. É interessante observar que pais e mães brancos de filhos negros costumam desenvolver um sentimento muito forte em relação à questão racial. Foi esse o seu caso? É interessante porque, às vezes, vinha alguma notícia, algum extrato, enfim, de que meu avô, ou seja, o pai da minha mãe, não teria aceito muito plenamente, integralmente, o casamento entre minha mãe e meu pai. O fato é que todas as irmãs da minha mãe, que eram aparentemente brancas, todas elas se casaram com negros, né? Então, às vezes, essa conversa vinha e tal, mas eu não me lembro de nenhum diálogo entre nós três em que esse tema do racismo fosse pautado. Eu me lembro de alguns comentários que meu pai fazia, que acho que foram importantes nessa minha trajetória. Ele, às vezes, mencionava lutadores de boxe, né? Enfim, o Cassius Clay, o Foreman, enfim, ele era muito ligado nessa coisa e tal. E às vezes ele citava o movimento negro americano, Black Power, ele dizia, tem gente aqui no Brasil que quer imitar os Black Powers. E já minha mãe não verbalizava tanto, a não ser nesses episódios em que ficava visível para a gente o quanto era doloroso para ela, quanto era dolorido para ela essa marca de diferença entre ela e os filhos, os três filhos, os três somos negros, com todas as características. Nós gostaríamos de saber como é que foi essa sua experiência como militante, advogado, secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Como foi esse percurso? Olha, é interessante porque eu nunca reivindiquei, eu não era do partido do governador Alckmin à época, isso foi em 2005. Eu não tinha filiação partidária alguma. À época eu era conselheiro da OAB São Paulo e estava muito focado nessa coisa de política de ordem, como a gente chama, e de repente sou convidado pelo governador Alckmin para assumir a Secretaria de Justiça. Foi para mim uma experiência muito enriquecedora. Primeiro, eu fiquei absolutamente surpreendido com o convite, né? E foi uma experiência muito enriquecedora, porque com uma formação e com uma trajetória de esquerda, você é muito treinado para atacar a gestão, né? Atacar a máquina pública, o gestor público. E aí você se vê no lugar do gestor público, não é? E eu me lembro que o fato de ter sido o primeiro preto, o primeiro macumbeiro a assumir a Secretaria de Justiça de São Paulo, teve um impacto midiático tão impressionante
que a assessoria de imprensa do Palácio avaliou que o impacto que teve na mídia nacional e internacional, inclusive, foi equiparado ao impacto de uma posse de ministro de Estado, né? Quer dizer, tão surpreendente foi numa sociedade como a nossa, um Estado como São Paulo, um Estado com as suas famílias quatrocentonas, etc. Foi uma experiência muito fugaz, eu fiquei só um ano à frente da secretaria, mas foi uma experiência muito rica. E eu vou te dizer que a lembrança mais agradável e da qual eu mais me orgulho foi uma demanda que eu tinha para receber famílias negras que levavam crianças, filhos, jovens negros, e queriam visitar o secretário da Justiça, ou seja, uma coisa bacana, porque eu me lembro dos pais dizendo para os filhos, olha, a gente tem um secretário de Justiça, um cara pobre, que foi peão de obra dos 11 aos 15 anos, ou seja, a gente pode. Então, essa coisa de ter sido exemplo para uma geração, para jovens, etc., certamente é o melhor legado que essa experiência me proporcionou. Vamos agora fechar o primeiro bloco e retornar daqui a pouco para o segundo e último. Você desempenha um papel importante, que é aquilo que os americanos chamam de role model, ou modelo de comportamento social, que serve de inspiração para os jovens negros, é algo muito importante. Mas você também se identificou como macumbeiro. Na verdade, você é um Ogã. Como é que foi a sua iniciação nas religiões de matriz africana? Olha, eu cheguei, meu irmão Medeiros, querido, aos 6 anos, há 52 anos, eu entrei num terreiro de Umbanda, levado por minha mãe e minha avó materna. Eram brasileiras típicas, ou seja, missa todo domingo e uma macumbinha básica toda quarta e sextas-feiras, né? E eu me lembro das duas falando sobre a Umbanda, enfim, etc. Me lembro que tinha uma figura que era o seu Jorge Benzedor, quando a gente estava com algum tipo de indisposição, então elas rapidamente levavam a gente para o seu Jorge, tal, que era um preto velho, que benzia a gente e tal. E minha mãe, então, aos 6 anos, minha mãe me levou num terreiro de Umbanda, e minha mãe sempre teve a saúde muito frágil e possivelmente antevendo que ela não viveria por muito mais tempo, ela me levou num terreiro de Umbanda para que a sacerdotisa pudesse consultar o oráculo e dizer alguma coisa para ela sobre o futuro daquela criança. Eu, então, tinha 6 anos. O nome dessa sacerdotisa era Dona Isabel. E a frase que Dona Isabel disse aquele dia para minha mãe, e eu me lembro que logo depois que a gente saiu, era um templo muito simples, muito pequeno, muito rústico, e minha mãe disse, veja que nós morávamos num bairro periférico, paupérrimo, enfim, etc., logo depois meu pai iria abandonar a família, enfim, a minha mãe iria agravar os problemas de saúde dela. Eu tinha 6 anos e Dona Isabel disse para minha mãe, esse menino vai chegar muito longe. E eu me lembro da expressão de alívio, de alento de minha mãe com essa resposta que ela obteve da consulta ao oráculo, né? E essa frase me acompanhou a vida toda. E essa frase me fez me aproximar da religião. E eu sou Ogã feito à moda antiga, então eu fui raspado, fui para esteira, não sei o que e tal. Tive a honra de erigir uma casa para Xangô, meu pai, Xangô,
num sítiozinho que eu tenho aqui na gloriosa Guararema, que, aliás, já tive a honra de receber você e Débora aqui mais de uma vez. Enfim, e aí, a partir de 2000, eu acho que eu fui um dos militantes do movimento negro que passou a fazer mais essa intersecção entre a luta contra o racismo e a luta e o enfrentamento à intolerância contra as religiões afro-brasileiras. Nesse intervalo, você também se engajou de forma muito efetiva na luta pelas políticas de ação afirmativa. Sim, e, aliás, você foi um dos primeiros pensadores negros brasileiros que eu vi falando sobre ação afirmativa. Eu me lembro, aprendi com você sobre a ação afirmativa, o impacto que ela havia tido na vida da negrada americana. E isso entrou com muita força na agenda do movimento negro. A ação afirmativa, e você sabe disso melhor do que eu, ela foi o primeiro ponto de convergência na pauta, na ação unificada do movimento negro brasileiro. E isso até é muito interessante ressaltar, porque todas as vezes que o movimento negro criou um pacto em torno de uma agenda, a gente saiu. Então, me engajei, tive o privilégio de representar o movimento negro no julgamento da DPF 186 sobre o acesso ao ensino superior. E hoje, quando a gente vê esses dados, quando a gente vê essa juventude negra empoderada, ingressando nas melhores universidades públicas, desmistificando aquela ideia de que os nossos não teriam condições, enfim, aptidão para acompanhar os cursos, para ter um bom desempenho. Quer dizer, tudo isso hoje a história desmistificou, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse esforço, dessa ação, de um conjunto de militantes, de ativistas, de intelectuais que se dedicaram a isso. E hoje a ação afirmativa é uma realidade exitosa e é um exemplo efetivo de inclusão social. Talvez a sua atuação de maior repercussão tenha sido a defesa do abate de animais para fins religiosos no Supremo Tribunal Federal. Como você avalia esse seu desempenho? Olha, sabe que a gente tem alguma experiência nessa coisa de fazer sustentação oral nos tribunais, né? Inclusive no Supremo. E você sempre faz um roteirinho ali e tal, enfim. E o roteiro era outro. Só que os meus antecessores, seja o rapaz que veio para falar no Ministério Público do Rio Grande do Sul e o que falou em nome da Associação dos Animais, eles foram muito ofensivos, eles foram muito grosseiros. Um deles chegou a dizer que nas sextas-feiras 13 a macumba mata gato preto e tal, para jogar na esquina, para churros, enfim, uma coisa muito grosseira. E eu acabei ficando nervoso com aquilo, quer dizer, literalmente aquilo deu nos nervos e tal, e eu usei de muita ironia. Logo assim que acabou o julgamento, que foi uma coisa que teve grande impacto, a TV Justiça, durante a minha intervenção, a TV Justiça teve mais de 3 milhões de telespectadores, né? E aí um amigo meu, que é do judiciário, me ligou e disse: Edio, aquilo não foi uma sustentação oral, pô, aquilo foi um esculacho que você deu, porque é uma ironia, não é? Um país que é um dos maiores produtores de carne bovina e de aves do mundo, o sujeito querer fazer uma crítica ao fato de que o abate religioso, que é um dogma de judeus, que é um dogma de muçulmanos e que é um dogma afro-religioso,
seria alguma coisa, enfim, primitiva, selvagem e tal. Então, foi essa cólera em relação a essa abordagem grosseira que foi feita que eu acabei ficando com aquela inspiração um tanto sarcástica, né, e corrosiva que caracterizaram aquela minha fala, né? O momento talvez mais irônico tenha sido aquele que você se refere aos sapatos dos senhores ministros. Todos os senhores estão com sapatos de couro. Porque aquilo, Medeiros, aquilo é uma esquizofrenia, né? Quer dizer, o sujeito vai lá, ele é advogado da Associação de Proteção aos Animais. Ele vai ocupar a tribuna do Supremo para fazer a defesa dos animais, calçando sapato de couro. Então, para evidenciar a hipocrisia, a esquizofrenia, o componente racial daquela intervenção, eu então disse, olha, eu fiquei muito atento às narrativas, mas também aos sapatos dos narradores, né? E, por acaso, os narradores vêm aqui com um sapato de couro fazer defesa entusiasmada de proteção aos animais. É assim que coisa de preto é tratada no Brasil. A vida de preto não tem relevância nenhuma. A vida de preto não causa comoção social. A vida de preto não move instituições jurídicas. Mas a galinha da religião de preto, mas essa vida tem que ser radicalmente protegida. Nós estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando do fato de que judeus têm abate religioso de animais para fins alimentares e para fins litúrgicos. A caparó, ministro Alexandre de Moraes, a caparó é um ritual que, se os praticantes vestissem branco, porque é uma imagem que está disponível na internet, as pessoas diriam que aquilo é um ritual da macumba, porque eles passam uma galinha 9 vezes sobre a cabeça do animal, recitam uma prece judaica e depois o chorrete, que é o sacerdote responsável pelo abate, pratica o abate e o fiel doa o dinheiro equivalente ao animal para um pobre. E alimentação kasher ou kasher. Os muçulmanos têm ritual de abate religioso para fins alimentares. Aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, de aves e bovina para os 51 países cuja maioria dos seus habitantes, a maioria da população, é muçulmana. Portanto, o abate religioso diz respeito ao agrobusiness, porque esses animais são abatidos nos frigoríficos brasileiros de acordo com preceitos religiosos islâmicos. Nós estamos tratando disso aqui. Não há comoção social em relação ao abate halal, não há comoção social em relação ao abate judaico, não há comoção social. As instituições jurídicas não vêm reclamar dos contratos com 51 países muçulmanos, mas vêm reclamar da galinha que a macumba mata. Essa corte já denominou esse fenômeno de racismo religioso. Ed, muito obrigado pela nossa conversa. Nós sempre aprendemos muito com você e você tem essa propriedade de tratar de questões sérias com bom humor. Nós poderíamos ficar falando aqui por horas, mas infelizmente nós temos uma limitação de horário, o que não significa que não possamos voltar dentro em breve. E quero de novo então agradecer. Muito obrigado, Ed. Eu que agradeço, um grande abraço para você e para o querido Pilote, que eu não via há muitos anos. Eu que agradeço, quero parabenizá-los pela iniciativa, quero dizer que vou estar sempre à disposição. É sempre um prazer dialogar contigo, meu querido irmão Carlos Alberto